Olá, gente. Eu sou o professor Ayrton Rodrigues, professor de matemática. Estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre conjuntos. O que é conjunto? É qualquer grupo ou coleção de coisas. Por exemplo, o conjunto das letras são vogais. Conjunto dos jogadores de futebol. Então, essa ideia de conjunto nós temos desde criança. Pertinência. Usam símbolos pertence ou não pertence para relacionar elemento com conjunto. Por exemplo, a letra A. A letra A é uma vogal, então ela pertence ao conjunto V, conjunto das letras que são vogais. Já a letra C, ela não é vogal, então ela não pertence ao conjunto das vogais. De modo que você usa os símbolos pertence ou não pertence para relacionar elementos conjuntos. Operações conjuntos. São 5 tipos de operações conjuntos. A primeira operação vai ser união das dois conjuntos A e B. O conjunto formado pelos elementos, o conjunto união ou reunião, ele é formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou a B. Esse ou, no mundo da matemática, ele indica união, ele indica soma. Então, nós vamos juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. E, matematicamente, você indica por esse U maiúsculo. Então, aqui nós temos A união B. É a junção dos elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B. A soma dos elementos, né? Você juntou tudo, formou o conjunto união, certo? O conjunto de interseção, dados dois conjuntos A e B, o conjunto de interseção é formado pelos elementos que pertencem a A e simultaneamente a B, e também a B. Então, esse I, no mundo da matemática, ele vai indicar para nós interseção. Tem que estar simultaneamente no conjunto A e no conjunto B. Observe aqui o nosso diagrama. Os elementos que estão em A e em B simultaneamente formam o conjunto interseção. Está no conjunto A e ao mesmo tempo está no conjunto B. Então, esse conjunto aqui é o conjunto interseção, que está simultaneamente nos dois conjuntos. Uma outra operação muito importante é a diferença. A diferença de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. E como é que se indica? Por menos, A menos B. No diagrama aqui, gente, ó, A menos B. A menos B são os elementos que pertencem a A, porém não pertencem a B. Tá bom? A menos B. Da mesma maneira que B menos A são os elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a A. Então, A menos B é diferente de B menos A. Tá? A menos B é constituído pelos elementos que pertencem a A, porém não pertencem a B. E B menos A é constituído pelos elementos que pertencem a B, porém não pertencem a A. No nosso caso aqui, A menos B, os elementos que pertencem a A, porém não pertencem a B. Certo? Gente, complementar. Complementar, só tem sentido falar em complementar se um conjunto estiver contido no outro. Ou seja, for subconjunto. Se não for subconjunto, não tem diferença, não tem sentido falar em complementar. Se B está contido em A, então a diferença A menos B chama-se complementar de B em relação a A. Veja que o B ele tem que estar contido em A. Como é que você lê? Complementar de B em relação a A. E como é que você calcula? A menos B. O universo menos subconjunto. Você lê de cima para baixo e calcula de baixo para cima. Você lê complementar de B em relação a A e você calcula o universo menos subconjunto, ou seja, A menos B. Então, todo complementar é uma diferença. Mas nem toda diferença é o complementar. Aqui, por exemplo, é uma diferença? Sim. Tá? É um complementar? Também sim. Já no anterior, aqui é apenas uma diferença, não é complementar. Tá? De modo que todo complementar é uma diferença. Todo complementar é uma diferença. Mas nem toda diferença é um complementar. Relação fundamental. Essa relação fundamental
envolvendo dois conjuntos quaisquer, ela é muito importante, dá para a gente resolver muitos problemas da matemática. Dois conjuntos quaisquer, tá bom? Você quer saber o número de elementos de A união B. É o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Veja por quê, ó. Vamos entender. Número de elementos de A, número de elementos conjunto A. Aqui, número de elementos conjunto B, mais número de elementos conjunto B. Queremos o total aqui, né? Queremos o número de elementos de A união B. Só que quando você fala número de elementos de A, você incluiu a interseção. Quando você fala número de elementos de B, você também incluiu a interseção. Então você contou os mesmos elementos duas vezes. Então você tem que tirar uma. De modo que o número de elementos de A união B vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Vejamos aqui alguns exemplos. Nós temos aqui uma questão da PUC, São Paulo. Se A e B, A interseção B são conjuntos com 90, 50 e 30 elementos, respectivamente, veja, o conjunto A tem 90, o conjunto B tem 50, a interseção B tem 30, respectivamente. Então, o número de elementos de A união B é. De modo que nós vamos usar a relaçãozinha, tá? Vamos usar aquela relação. O número de elementos de A vai ser igual ao número de elementos de A união B, vai ser igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção B. Foi dado na questão que o número de elementos de A é 90. O número de elementos de B é 50. E o número de elementos de A interseção B é igual a 30. Então, gente, vamos substituir aqui, ó. N de A vai ser igual a 90, N de B é igual a 50, menos N de A interseção B, que é igual a 30. De modo que 90 mais 50, 140, menos 30, 110. Então, o número de elementos de A união B é 110, que é exatamente o item D de dado. Vejamos mais um exemplo. Se A e B são dois conjuntos não vazios, tais que A união B é de 1 a 8, A menos B é 1, 3, 6, 7, B menos A, 4 e 8, e queremos A inter B. Sugestão, faça o diagrama de John Venn. Faça o diagrama de John Venn. Diagrama de John Venn, esses dois círculos aqui, ó. E você vai começar pela diferença. A menos B é quem tem A e não tem B. Os elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B é 1, 3, 6, 7. Está no conjunto A, mas não está no conjunto B. A menos B, os elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B. B menos A, os elementos que estão no conjunto B e não estão no conjunto A. Então, quem é que está no conjunto B e não está no conjunto A? É o 4 e o 8. Pessoal, a união B é de 1 a 8. Então, nós já temos aqui o 1. Nós temos o 2, não temos. Nós temos aqui o 3, está aqui o 3, ó. Nós temos o 4, nós temos o 4, está aqui o 4. O 5 nós não temos aqui. O 6 nós temos aqui, 6. O 7 nós temos aqui também. E o 8 nós temos aqui também. De modo, pessoal, só faltaram quem? O 2 e o 5. Então, esse 2 e o 5, eles fazem parte de A união B. Mas não estão nem em A menos B e também não estão em B menos A. Eles não estão aqui, ó. Não estão aqui em A menos B e também não estão em B menos A. De modo, pessoal, obrigatoriamente, eles têm que estar onde? Na interseção. Então, o 2 está aqui na interseção, o 5 está aqui na interseção. Aí você perguntaria, professor, por quê? Olha, ele não está em A menos B, eles não estão aqui, digo melhor, não estão aqui, e também não estão em B menos A. Então, só podem estar na interseção, 2 e 5, tá bom? Então, o nosso conjunto, interseção, ele é constituído por 2 e 5. E a nossa resposta é o item C de casa, tá bom? O item C de casa. Certo, gente? Vejamos mais aqui um exemplo. Após um jantar, foram servidas as sobremesas X e Y. Sabe-se que das 10 pessoas
presentes, 5 comeram a sobremesa X, 7 comeram a sobremesa Y e 3 comeram as duas. Quantos não comeram nenhuma? Sugestão: começar toda a vida pela interseção, tá bom? Faz o diagrama de John Venn, aqueles 2 círculos, tá? E começa pela interseção e vai colocando os dados. Quantos não comeram nenhuma? Então essa nenhuma está no universo, né? Não está dentre as 10, eles nem comeram a sobremesa X, nem comeram a sobremesa Y. Então vamos fazer aqui o diagrama de John Venn, faz aqui o círculozinho, ó. Faz o círculozinho. Toda a vida começar pela interseção. A interseção de X e Y é 3, daqui é o 3, tá? O número de elementos de Y é 5. O número de elementos de X, melhor, é 5. Nós já temos aqui o 3, que é a interseção. Para 5, faltam 2. O número de elementos de Y, 7. Total aqui é 7, né, pessoal? Nós já temos aqui o 3, que é a interseção. Faltam 4. E juntando tudo, o nosso universo total é 10. Nós temos duas pessoas que comeram somente a sobremesa X. Temos 4 pessoas que só comeram a sobremesa Y. E temos 3 pessoas que comeram as 2 sobremesas. Então você tem aqui 2, mais 3, 5, mais 4, 9. O total é 10. Então, 10 menos 9, 1. Então, uma pessoa não comeu nenhuma das sobremesas. Então, nossa resposta é o item A de amor. Certo, gente? Muito obrigado pela presença na aula e até a próxima.